programa anterior estivemos na cidade de Amarante, que se destaca por ser um destino imperdível no norte do país, já para não falar dos seus diversos doces que apenas encontrará por aqui. E das figuras ilustres que marcaram Portugal. E fomos até à casa de um deles. Já sabe de quem estamos a falar? E no programa de hoje, preparem-se para uma viagem pelo património cultural, pelas vivências únicas que fazem de Braga um destino imperdível. Uma jornada enriquecedora no coração do norte de Portugal. Sejam bem-vindos a Braga, a cidade que respira história, tradição e inovação. Sejam bem-vindos à capital do Minho. E continuamos pelo norte de Portugal e viemos visitar uma das cidades mais importantes aqui do norte de Portugal, que chama-se Braga. Não conhece Braga? Então fica com estas imagens. Ficou encantado? Então já podemos começar. Neste momento estamos em frente à sede de Braga. E estamos em Braga e decidimos começar exatamente por este ponto. Não foi por acaso. Nós estamos em frente à Catedral de Braga e nós decidimos e escolhemos este ponto. Porquê? Porque a sede de Braga não é só a história de Braga, mas sim a história de Portugal. Portanto, nós achamos por bem mostrar-vos que é por aqui exatamente que vocês devem começar a vossa visita a Braga. E porquê que este peso de história aqui que está representado nesta catedral é tão importante para o nosso país, Cristina? Ina, porque desde já o Arcebispado de Braga é o mais antigo do país, daí que o título do Arcebispo de Braga é primaz de toda a Espanha. O arcebispado existe pelo menos desde o século VI e o primeiro bispo foi um seguidor, segundo conta a lenda, de São Tiago Maior, aquele que está tumulado no que é hoje em dia Santiago de Compostela, e no ano de 45, segundo a lenda, Dom Pedro de Rates foi constituído bispo de Braga. Portanto, já é uma cidade cristã, pelo menos desde o século I, que de facto faz com que seja um dos locais de culto cristão mais antigo, quase logo a seguir a Roma. E depois, enfim, já existia aqui neste local exatamente uma pequena igreja paleocristã e depois uma sé no século XI. Portanto, muito antes até da existência de Portugal enquanto nação independente, não é? Que isso é só no século XII. Depois vários arcebispos tomaram partido pela independência de Portugal, lutaram de armas, não foram só padres que se juntaram às hostes dos nossos reis, enfim, como capelões, não, pegaram em armas e lutaram na Batalha de Aljubarrota, nas lutas pela independência de Portugal durante a restauração em 1640. Eu estou também a lembrar-me de Dom João Peculiar, que foi o grande braço direito do nosso rei primeiro, Dom Afonso Henriques, Frei Bartolomeu dos Mártires, que esteve no Concílio de Trento, Dom João... com Dom João I, não é? Também a Batalha de Aljubarrota. Portanto, de facto, pessoas muito interventivas, e daqui saiu também o nosso primeiro e único Papa, no século XIII. Portanto, de facto, Dom Pedro Julião, portanto, de facto, pessoas que tiveram um grande peso no decorrer da história de Portugal. Portanto,
Portugal ainda não era oficialmente Portugal e esta sé já cá estava, para vocês verem bem a importância histórica aqui deste local. E vamos começar com uma visita guiada com a Cristina, que nos vai mostrar aqui certos pontos, tudo por ordem cronológica. Pode ser? Pode ser. Então vamos. Então, acabámos de passar a porta principal da igreja e estamos na nave principal da igreja. E é aqui que tudo, suponho eu, começa. Como é que isto tudo começou? Quando é que foi construído? Muito bem. Então, Ina, como eu disse, já aqui existia uma pequena igreja basílica paleocristã. Sabemos que no ano de 400 houve um bispo de Braga que fez parte de um concílio em Espanha, portanto sabemos que nesse ano todo já existiria um bispo. Claro que a igreja ainda não era esta. Também há outro bispo de Braga que temos que fazer referência, que foi muito importante e que também, com certeza, a sua igreja seria neste local, São Martinho de Duma. Também é preciso explicar que depois da queda do Império Romano, a cidade de Braga foi a capital do Reino Suevo em Portugal e São Martinho era um estrangeiro, ele nasceu na atual Hungria, na Panónia, e foi bispo de Duma e depois também bispo aqui de Braga. Nessa altura já aqui existiria uma catedral, não é? Não era esta, mas era o mesmo local. Portanto, é um local com muita antiguidade. De que maneira é que o São Martinho foi um bispo importante? Como é que nós, em português, Ina, nos associamos os dias da semana? Qual é a nomenclatura dos dias da semana? Segunda-feira, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Fala um bocadinho espanhol? Não. Mas em espanhol é lunes, martes, miércoles e em francês, lundi, mardi, mercredi. Portanto, são todos nomes latinos de base romana em que se invoca deuses pagãos. Ora, São Martinho, quando chegou a Portugal, reformulou tudo isso. No período antes da Quaresma, antes da Páscoa, não se trabalhava. Ele achava esquisito, estranho, que nós evocássemos deuses pagãos quando cultuávamos Jesus Cristo. Portanto, ele mudou os nomes dos dias para Féria Seconda, o segundo dia feriado a seguir ao domingo, Féria Terça, o terceiro dia feriado a seguir ao domingo e por aí afora. Até sexta, não é? E depois Shabat, sábado e domingo, que é o dia do Senhor. Portanto, nós em Portugal somos a única língua românica em que os dias da semana foram reformulados e que não invocamos deuses pagãos. E aí temos a dever a São Martinho de Duma, ao bispo de Braga, essa reformulação dos dias da semana que é única. Não existem outras línguas latinas assim. Portanto, é de facto um local com esta história toda, é muito importante, marcou inclusivamente assim o dia-a-dia dos portugueses, não é? Deixe-me que lhe diga que até os dias da semana vieram basicamente daqui. Você já viu o peso aqui da história da Catedral de Braga. A forma como nos referimos aos dias da semana. Sim. Em português também referimos muitas vezes a estas igrejas catedrais como sé, mas sé é uma abreviação da palavra latina sede episcopal. Portanto, catedral e sé são sinónimos. Portanto, é a mesma coisa. Se você pensa que catedral é uma coisa, sé é outra. Não, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Depois, de facto, aqui à nossa frente temos uma peça de altar magnífica que não é feita em granito, como é comum no norte de Portugal, é feita em pedra calcária da zona de Coimbra e ela foi trabalhada por um artista magnífico chamado João de Roão, que conseguia introduzir expressões de dor, de êxtase, de alegria, mas é uma das grandes atrações aqui da Sé de Braga. Há outras, vamos ver mais. Vamos ver mais, porque eu já estou a ver ali uma coisa que vocês não estão a ver, mas já vamos mostrar, que é muito bonito e interessante.
E pronto, e daqui de cima acedemos aos órgãos, portanto há um do lado direito, um do lado esquerdo, 2 organistas, e muitas vezes estas composições são feitas como se um órgão falasse com o outro, não é? Pergunta e resposta são peças muito interessantes, barrocas, mas quando se toca aos órgãos daqui da Sé é um espetáculo, portanto, todo, desde as procissões com os varicocos, portanto, na Sexta-feira Santa, atrai milhares de visitantes. E para você que só chegou agora, estamos na cidade de Braga e decidimos começar pela sua Sé, pois mesmo antes de Portugal ser oficialmente um país, esta Sé já era uma referência. Nós, em Portugal, somos a única língua românica em que os dias da semana foram reformulados e que não invocamos deuses pagãos. Um marco histórico, religioso e arquitetónico de destaque. Agora saímos da igreja, mas ainda estamos aqui no claustro e vamos entrar na capela dos fundadores. Com certeza, história aqui não falta. Nós estamos na capela dos fundadores e esta capela normalmente está fechada. E porquê que ela está fechada? Porquê que é assim tão especial que fecham e abrem só em casos excepcionais, não é? Sim, é verdade, porque existem capelas nestas grandes catedrais que, devido à importância das imagens que estão na capela, ou de relíquias, ou de pequenos objetos, que podem não ter um valor patrimonial, podem nem sequer ser de ouro ou de prata ou algo assim, mas têm um valor intrínseco para a existência dessa catedral, que já houve roubos no passado, e então, para evitar os amigos do alheio, essas capelas podem estar fechadas e só se acedem mediante um bilhete que se pode comprar na bilheteira aqui da Catedral de Braga para poder visitar a Capela dos Fundadores. E os fundadores? Suponho eu que estão aqui, são 2, e quem é que são estes 2 fundadores? Estamos então de fronte dos túmulos com Dom Henrique e da sua mulher Teresa de Leão. Os pais de Dom Afonso Henriques. De Dom Afonso Henriques. Nesta Sé também estão enterradas outras figuras históricas, entre eles o Bispo de Braga no Renascimento, Dom Diogo de Sousa, que foi responsável por várias iniciativas de desenvolvimento urbano e arquitetónico da cidade. E assim estamos a sair da Sé Catedral de Braga, que é a catedral mais antiga do país, aqui de Portugal, e realmente esta catedral tem imensa história, não é? Desde o túmulo dos pais de Dom Afonso Henriques, que foi o primeiro rei de Portugal. Aqui passaram vários povos, várias épocas, e mais assim uma marca que passaram por aqui, por exemplo, os romanos, é mesmo esta parede que eu vejo aqui, letras romanas. O que é que isto significa? É uma inscrição romana, pois existem várias destas inscrições nesta zona e 2 que estão integradas dentro das paredes da Sé Catedral, porque pensa-se com alguma certeza que neste local existiria um templo dedicado à deusa Isis, que é uma deusa egípcia. Ah, egípcia? Sim. Mas que nós sabemos que os romanos, quando conquistavam determinados povos, em determinadas latitudes, também absorviam, eram bastante tolerantes, absorviam os deuses do panteão regional. Portanto, Isis, o culto a Isis, que vem do Egito, chegou tão longe como a Península Ibérica. Portanto, existiria aqui, de facto, um templo a Isis, e estamos na zona do Fórum Romano, sim. Portanto, quando agora começarmos a andar pela cidade, vamos estar a andar literalmente debaixo dos nossos pés sobre a cidade romana. Ok, então vamos caminhar pela cidade romana. Sim. E você, sabia que Braga foi uma importante cidade romana? Na verdade, uma das principais cidades da Lusitânia. Seguimos pela Rua do Soto,
em direção à Praça da República. A Rua do Soto é um reflexo da essência histórica e comercial de Braga, convidando as pessoas a descobrirem o charme único desta cidade do norte de Portugal. Já a Praça da República é uma área central e conhecida por ser um ponto de encontro animado na cidade de Braga. E cá estamos nós no centro de Braga, na Praça Central, que se chama Praça da República. E você tem aqui uma opção muito engraçada, que é andar de comboio pela cidade de Braga. Este comboio é um preço super acessível, é 20 minutos e passa nos principais pontos aqui da cidade de Braga. Cristina, o que é que nós vemos aqui mais à volta aqui nesta praça, para além, claro, aqui da atração turística do comboio? Na realidade, este é o ponto em que a cidade velha termina e começa aquilo que se chama a cidade nova, não é? Porque a cidade de Braga é bastante grande e tem uma população muito jovem e tem uma universidade, a Universidade do Minho, que é uma das grandes universidades, muito reputada hoje em dia em Portugal. E do extremo oposto, a avenida que desce, também é uma avenida de compras, tem uns jardins lindíssimos, portanto é agradável sentar-se, tem árvores antigas e seguindo o traçado que depois este comboio nos leva, e vamos fazer com certeza, para a praça, passa na praça onde era o antigo Hospital de São Marcos, a Igreja de Santa Cruz, que é muito importante, a Capela dos Coimbras, com tudo aquilo que são outras atrações da cidade de Braga, que evidentemente com o programa não podemos ver todas as igrejas e todos os palácios, mas é interessante pelo menos vê-los do seu lado exterior e o comboio passa por lá. E aqui atrás de nós tem um edifício enorme. O que é isto? Isto agora é um café. Agora é um café, pronto. Exatamente, Mas é um com café certeza central. foi alguma coisa antigamente, Sim, não é? tinha uma igreja e da parte de trás temos a torre homenagem do antigo castelo. Olha, o comboio partiu. Sim, o comboio partiu. Este edifício está adoçado, portanto, por trás temos a parede da cidade medieval, portanto, a muralha da cidade medieval. Se entrássemos dentro deste edifício branco, ainda se vê a muralha da cidade, porque a cidade medieval ficava por trás deste edifício, onde tem a figura de São João Batista. São João Batista é o santo padroeiro Da cidade de de Braga. Braga. É. E ali para a frente, se seguirmos aqui este caminho em frente, conseguimos ver ali o Bom Jesus de Braga. É verdade, portanto, se seguirmos sempre o nosso olhar até bem ao fundo desta avenida, encontramos o Bom Jesus do Monte. Mesmo próximo à Praça da República, na Rua do Soto, vamos até ao famoso café A Brasileira. Passámos pela Rua do Soto, que é a rua comercial aqui da zona do centro de Braga, e decidimos parar num café. Não é só um café, é um café icónico que se chama A Brasileira. E porquê que este café é icónico? Foi o primeiro café da cidade de Braga, fundado já nos finais do século XIX, onde de facto servia café. Na altura não havia café expresso, é o café de saco, que ainda é o café que ainda vai tomar, não é? Que é este. Café de saco. Depois tem Exato. o normal, o expresso. Sim, tem o normal, o expresso. E Hoje em dia, porque antigamente era só o de saco, não é? antigamente era só o de saco. E era uma bebida que as pessoas tinham alguma relutância em beber por ser escura, que era conotada com o mal, no fundo. Portanto, bebia-se café normalmente com leite, para clarear a cor escura do café. E como é uma bebida que vinha
do que é hoje o Iémen. Pronto, ela é originária da África, mas depois foi muito comercializada pelos muçulmanos. Os primeiros europeus a beber café, os italianos e os franceses, ainda existe o café Procópio em Veneza, até foram excomungados pelo Papa por fazerem comércio, do café. Fazerem comércio com os muçulmanos. Portanto, era uma bebida que não era todo muito comum na Europa, bebia-se chá, enfim, a partir do século XIX, e antes disso os homens bebiam cerveja, vinho, não propriamente café. E depois, para ser mais apetecível, nas mercearias onde se vendia café, até se oferecia o café às senhoras que iam à mercearia, porque não era algo que era muito habitual beber-se. A grande revolução veio quando alguns grandes comerciantes de café portugueses resolveram, de facto, abrir estes cafés chamados a brasileira, havia vários. E porquê a brasileira? Porque já vi que existem muitos cafés com este nome. Verdade, verdade. Hoje em dia subsistem cafés à brasileira na cidade do Porto, na cidade de Lisboa, Coimbra. Eles existiam até em Sevilha, onde um comerciante português abriu um café em Sevilha. A brasileira, porque todos eles, de facto, tinham ligações ao Brasil. Tinham plantações de café ou tinham negócios com negociantes negociavam em café com o Brasil. O café vinha do Brasil, daí que se chamava a brasileira. Então não é propriamente porque os donos são de origem brasileira, mas porque o café vinha do Brasil. Exatamente, o café vinha do Brasil. A grande diferença entre esta brasileira e outras brasileiras é que o café era um estabelecimento masculino e o logótipo normalmente é um homem a beber café. Neste café brasileira, o logótipo é uma senhora a beber o café, exatamente. O que já nos anos 30 queria dizer que tentava-se que as senhoras talvez não frequentassem os cafés, mas que comprassem o café, porque eram as senhoras que iam às compras. E mais uma vez, o café, os primeiros cafés eram mercearias, não eram estabelecimentos como hoje em dia, eram mercearias onde também se podia beber café. E eram as senhoras que o compravam, então o logótipo é uma senhora a beber café, que é algo exclusivo desta brasileira. É para tirar aquela imagem, não é que eram só os homens que iam aos cafés, não, o café é para toda a gente. Para toda a gente. Pronto, e aqui em Braga temos então, não só para os golosos, as tíbias de Braga, mas também as frigideiras de Braga, que são muito salgados, boas, neste caso, não é? Temos para todos os gostos, os salgados, os doces, exato. O café de saco, para quem gosta, ou antigamente, o café expresso, não é, da máquina. E temos ainda um café, que é a especialidade aqui deste café, que foi como a dona aqui do café disse, que chama-se a brasileirinha, que já é uma mistura assim mais doce, com leite condensado e natas. Então, bom apetite, Ina. Então vamos experimentar o café do saco. De saco. Café de saco, exato. Olha, tem aqui também o logotipo. É muito bonito. As tíbias de Braga são um doce típico de origem conventual que esconde um creme doce por dentro. Já as frigideiras têm a forma de um pastel com carne de vitela moída. Estas especialidades são património da cidade, muito apreciadas por locais e também por turistas. No próximo programa, vamos estar em Braga. Sabe de onde surgiu o seu nome e qual o verdadeiro símbolo da cidade? Conhece a sua gastronomia? E qual o local mais visitado? Descubra tudo no seu programa Cidades de Portugal.